Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Fui o primeiro a contar para vocês sobre a insatisfação do elenco atleticano em relação a atrasos de direitos de imagem, salários em carteira e luvas. Também contei para vocês a respeito de duas reuniões que aconteceram nessa semana. Na segunda-feira com o Vitor, na terça-feira com o Bruno Mussi, que é o CEO do clube. Pois bem, quero acrescentar em cima dessas notícias de que dois atletas em especial andam bastante irritados com a diretoria atleticana e já notificaram departamento jurídico do Atlético em relação a esses atrasos. O próximo passo, em caso de inadimplência, é levar o Atlético à justiça. Confesso que não sei qual seria o modelo e qual seria a tentativa para rescisão do contrato. Até porque, em geral, no futebol brasileiro, você quebra o contrato com um clube se houver atraso de 3 meses em salário, em carteira, e também em direitos de imagem. O Atlético hoje tem 1 mês de salário em carteira atrasado, 1 mês de direito de imagem atrasado. As luvas, que têm quase 6 meses de inadimplência, não costumam garantir a rescisão de contrato na justiça. Estava conversando com o Igor Tebe Assunção, que é meu parceiro de 98 Esportes, para tentar entender qual seria o caminho para esses jogadores tentarem a rescisão com o Galo. Ele citou o Fundo de Garantia, o FGTS. Confesso que não consegui descobrir quanto e se deve o Atlético em relação ao Fundo de Garantia para seus jogadores. Só para completar, você deve estar se perguntando, Nicola, mas quais são esses dois jogadores bastante insatisfeitos? O atleta titular absoluto do Atlético, que me contou toda essa situação, preferiu omitir o nome desses jogadores. O que eu consegui descobrir é que um desses atletas insatisfeitos é titular absoluto da equipe do técnico Cuca. O Daniel Batista, Galo quebrou salários atrasados. Daniel, não quebrou, mas a coisa é muito feia. Hoje o Atlético tem a segunda maior dívida do futebol brasileiro e é o clube que virou SAF, cujas contas estão mais complicadas, né? Então, só para explicar, hoje o Atlético deve 2,3 bilhões, não conseguiu fazer o pagamento dos direitos de imagem do dia 20 de junho, não conseguiu fazer o pagamento dos salários em carteira no dia 7 de julho e deve desde fevereiro as luvas, prêmio pela assinatura do contrato e comissões para empresários, tá? Diante disso, os jogadores do Galo exigiram uma reunião com o Vitor, que é o diretor de futebol. Essa reunião aconteceu na segunda-feira e o Vitor não conseguiu dar respostas que os jogadores queriam. O que eles fizeram? Queremos, então, uma reunião com alguém da SAF. Na terça-feira, o Bruno Mussi, que é o CEO do clube, foi até o clube para conversar com os jogadores. E nesse encontro, ele tentou explicar, garantiu que há a possibilidade de o Rubens Menin colocar mais dinheiro no Atlético, mas os jogadores queriam prazos. Tá bom, beleza. Entendemos a situação, mas a gente quer saber quando é que a gente vai receber esse dinheiro. E a resposta foi meio evasiva, né? Tem muita chateação, tem muito jogador chateado com essa atual situação, tá bom? O Biel, que dia chega? Não chega. A pergunta do Diego Pedrosa, o Biel foi alvo de uma proposta do Corinthians, o Corinthians tentou comprar, mas o Sporting queria 7 milhões de euros. E a ideia do Galo era contratar o Biel por empréstimo, e por empréstimo não há a intenção de fazer negócio. O Sporting hoje dá prioridade para venda. Se com o passar do tempo e a janela estiver andando e nada de proposta oficial para venda, aí sim eu acho que o Sporting pode até cogitar algum outro tipo de negociação. Mas nesse início de janela com bastante tempo ainda para ser percorrido, não tem muita novidade não. Lucas Xavier, alguma novidade sobre reforços no Galo? Lucas, sendo bem sincero com você, o Atlético deu uma sondada em jogadores volantes da América do Sul. Mas, cara, diante de toda a repercussão negativa dos últimos dias, com jogadores bem bravos por causa dos atrasos, eles não vão contratar ninguém, cara. Imagina o efeito de trazer um jogador, ainda que seja um cara de graça, mas com salário, devendo para todo mundo desde fevereiro, pelo menos em relação a luvas. E vou te dizer, os jogadores estão bravos, estão irritados. Existiram 2 reuniões nessa semana, primeiro com o Vitor, depois com o Bruno Mussi. O que eu escuto é que os caras vão tentar resolver primeiro os atrasados com os jogadores, ainda que criando um plano para a quitação dessas dívidas, para depois pensar em reforços. Outro dia vocês perguntaram sobre o Romarinho, aí eu entrei em contato com uma pessoa do Galo. Aí a pessoa deu a entender que o Cuca gosta bastante do Romarinho, mas que não há chance desse negócio acontecer por causa, mais uma vez, da questão financeira, tá? O Cuca gostaria muito de um volante e de um zagueiro canhoto. Essas são as prioridades do treinador do Atlético, tá? Um volante e um zagueiro canhoto. O Atlético em Salvador
né, contra o Bahia, e o jogo acontece amanhã, e eu tava doido para entrar nesse assunto, para perguntar pro professor aqui. Só uma coisa, informação sobre isso. O Breno tá mandando no grupo nosso, dizendo que lá tá chovendo pra caramba, e que parece que o Rogério Ceni havia reclamado recentemente sobre a condição do gramado da Arena Fonte Nova. E que o tempo tá nublado e a previsão para a hora do jogo de chuva. Então... Esse período em Salvador, no Nordeste... Eu pensava que era abril, maio. Não, é julho. Junho e julho mesmo. Sempre foi julho. O inverno do Nordeste tem muitas chuvas. Porque quando eu fui, a última não foi a última, né? A mais recente que eu fui pro Nordeste, falaram comigo que o mês, tem que ter um mês, não sei se é abril ou maio, é o mês mais barato. Mas aí é por outras questões. Volume de chuva e tal. Julho é o período de mais chuva. Julho é de maior chuva. Boa chuva. Surpresa pra mim. Saudades Nordeste. Se eu e você, Valu, estivermos caminhando pela praia, de novo isso, essa mentira, aquele vasto areial, só nós dois caminhando, daqui a pouco você vai olhar para trás, vai ver só 2 pegadas na areia, assim, ó, e nós dois caminhando. Por quê? Porque eu estarei com você no colo. Deus, cara, quebra. Eu estarei com você no colo. Por isso que tem só 2 pegadas na areia. E te falar, e nem Noé carregou tanto animal. Ai, meu Deus do céu. Ô, professor Drubsky, eu tava querendo entrar nesse assunto do Atlético aqui. Aliás, falando em Atlético, Igor Rabelo foi oferecido ao Sport Recife. Aliás, Mateuzinho, que era do América, indo pro Sport. Com roda, hein? O Igor Rabelo oferecido ao Sport também. Não foi o Sport que bateu na porta? Cara, o que eu recebi de informação hoje, eu até confirmar aqui, porque minha fonte é muito confiável. A minha fonte me disse aqui, ó, vou ler exatamente como me mandou, tá? Tá aqui. Cadê? Bateu na porta, eu lembrei da Barça, as pessoas batendo na porta. Aqui, ó. É igual no Barça. Posso mostrar quem é aqui, ó? O que tá escrito aqui, ó? Igor Rabelo oferecido ao Sport. Oferecido. E Mateuzinho, ex-América, fechou com o Sport. Né? Então, disse que foi oferecido. Eu acho falar com a gente dele. Do Igor Rabelo? Eu acho que o Igor Rabelo não topa aí, não. Eu acho. O Sport? Topa não. O Sport já tá... Ele já deu Ele não topou no Santos. Muito parecido. Ele deu não pro Santos. Né? Ele No ano passado. Mas né? era Série B já, né? Série B, enfim. Mas é o Santos. Mas enfim. Eu também arriscaria esse palpite de que ele não topa. Também acho que não. Professor, jogo coletivo. O Atlético tem um elenco desequilibrado, é um elenco bom, mas é um elenco desequilibrado. O Atlético não tem um volante sequer de ofício. De primeiro volante. De primeiro volante. Um que não era primeiro volante, que joga mais como um 8, mas que chegou, que foi um jovem que demorou a entrar. Quando entrou até rendeu, que é o Patrick, também lesão por estresse, está fora. O Fausto Vera, que poderia fazer em caso de necessidade, tá com desarranjo intestinal, né? Que eu acho que é mais ou menos o mesmo desarranjo do jogo anterior. Né? Não, o Fausto Vera não tem nem clima para ficar no Atlético mais, enfim. Mas o Fausto Vera, desarranjo intestinal, tá fora. E o Atlético pega um jogador que na seleção joga quase como um ponta no Equador, que é o Alan Franco, e ele faz o papel de primeiro volante, e tem feito bem. Aí mais à frente deles tem o Rubens, que é um moleque que eu acho muito bom, jogador moderníssimo. Moderno. Aí daqui a pouco pode ser o Gabriel Menino e o Scarpa formando esse miolo de meio campo. O Atlético está a 4 pontos do líder, mas em 7º na tabela. Como é que você vê o que o Cuca vem fazendo com o elenco desequilibrado, com os salários atrasados? Então por que eu estou entrando na questão do salário? Como é que administra um clube, um vestiário, com salários atrasados e com desequilíbrio no elenco? Cara, você tá louco, é difícil falar. Dizendo que é difícil responder a sua pergunta, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que existe confiança muito já estampada no elenco do Atlético para com a diretoria que está lá. Ele é uma diretoria que está, sei lá, 10 anos, pelo menos uma corrente política, né? Por mais que seja SAF agora, é a SAF da turma que estava lá, né? Então, eu acho que não há esse problema de financeiro, por mais que o salário não tenha caído no dia 10, ou dia 5, dia 20, ele não vai afetar o rendimento. A minha preocupação maior é o vestiário desequilibrado. Eu não sou expert em Atlético, então eu não posso responder, e nem Atlético, nem Cruzeiro, nem América. Eu não posso responder nos detalhes como vocês respondem sobre isso, aquele jogador. Eu falo um pouquinho do Cuca, que o Cuca é o seguinte, ele tem uma visão de jogo, para mim é um dos caras que eu gosto no futebol brasileiro, ele tem uma visão de um jogo mais vertical, de um jogo mais individual, no sentido de que ele quer que essa bola ande mais rápido, e que tem maravilhas feitas aí ao longo dos anos, e até no próprio Atlético. Para mim, eu acho que o melhor jogador do Atlético nesse ano 2025 é o Cuca, porque ele tem mantido o Atlético num nível altíssimo de competição. Né? Então, assim, é uma questão mesmo de ajustes, que eles vêm falando desde o início do ano, que o elenco precisa de mais esse, mais aquele, e o Atlético está, na minha visão, passando aquele momento que precisa de pé no chão, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que chegando ali 2, 3 peças para ele, eu acho que ele pode dar o encaixe que ele precisa. Mas não está com cara de que vai chegar, não. Chegar não vai, mas o Ricardo trouxe uma colocação que ontem eu estava batendo papo com o Valu, e o Valu levantou muito bem essa bola. Ele falou assim, Elton, você já pensou se tudo isso estivesse acontecendo e não fosse o Cuca o treinador do Atlético? Você já parou para pensar? Porque o Cuca, ele tem
o respeito do torcedor do Atlético e da mídia e a compreensão também dos próprios donos. Então ele entende muito bem o Atlético, entende as condições que o Atlético está vivendo. Além do conhecimento do campo. Além do conhecimento do campo, dos jogadores, respeito dos jogadores, conhece o vestiário do Atlético, conhece no lugar certo para esse momento. Vamos pensar um estrangeiro estava no Atlético e o salário o primeiro momento. Vamos lá, o Atlético correu atrás daquele treinador que estava no Botafogo, Luiz Castro. Vamos lá, Luiz Castro veio para o Atlético. Tá? Disputou o Campeonato Mineiro, não teve atraso nenhum. Começou o Campeonato Brasileiro, atraso. Luiz Castro ia pegar e falar assim, o quê? Eu? Não estou acostumado com isso não. Ele mesmo chutaria o balde. Como outros treinadores estrangeiros que estavam aqui e não conheciam a fundo o Atlético, chutaram o balde em determinados momentos. Então o Cuca, concordo com o Ricardo, um grande reforço do Atlético para a temporada, o Cuca, porque hoje o Cuca é fundamental. Se o Atlético está aí nos últimos 24 pontos, ter conquistado 18, pode colocar na conta do Cuca. E aí, HG, eu me vejo aqui agora em acordo com você, com algo que você disse lá atrás. Agora ele vai na delirar, chegada do Não quer ter razão em nada, não. Você quer ter razão sempre, não, mas aí agora eu estou de acordo com você por tudo que foi o ano do Atlético até aqui, esses 6 meses, né, indo completar-se o 7º mês, de que o Cuca, de fato, se torna, por isso tudo, né, pelo conjunto de acontecimentos, mas você disse lá à época, quando ele chegou, olha, o Atlético acaba caindo para mim na situação que é a melhor para ele durante a temporada, né? Até tiveram outros técnicos à frente, enfim, o Atlético até não confirmou isso, mas através de apurações, tanto sua quanto do Thiago Fernandes. Por isso tudo, agora de fato, concordo com você, é a melhor solução que o Atlético poderia ter encontrado na temporada de 2025. O Atlético buscava um treinador e um diretor de futebol. Aí tentou alguns nomes, aí um não aqui, outro não ali e tal. Caiu no Brax. Que na oportunidade eu até critiquei aqui, porque eu falei, poxa, mas como assim? Vocês não conseguem? Vocês querem outros? Mas aí o Brax veio porque os outros disseram não. Só que no final das contas foi ótimo para o Atlético ter o Brax. Né? Porque o Brax, não que isso seja algo que... não, se tem no currículo dele o fato de ser torcedor do clube, tá apto, não é isso que eu estou dizendo. Mas diante de tudo que o Atlético está vivendo, talvez um outro diretor não aceitasse o que o Brax está aceitando agora. Sabe? Já que, eu tô vindo aqui como CEO do futebol, mas eu não tenho dinheiro para contratar, eu tenho que segurar a bronca aqui, atrás de salário e tal. Então o Brax acabou, mas assim, encaixando muito bem na atual situação do Atlético. Agora, o Cuca foi um negócio sensacional que a história entregou para o Atlético. Você vai no Luiz Castro? Não. Você vai no fulano? Não. Você vai no fulano? O Cuca está disponível no mercado. O Cuca, quero. Aí quem que segura a barra hoje no Atlético? Isso é informação, gente. Não estou inventando história. Quem segura a barra no Atlético hoje, quem segura a barra, chega nos caras, não, vem cá, vamos ali, etc e tal. Que eu não sei nem se o Cuca é muito habilidoso para fazer isso, não. É ele e o Vitor. É ele e o Vitor que estão segurando a barra, que são os caras mais próximos do elenco. Então eles seguram a barra. Essa situação que o Atlético está vivendo aí não é fácil se fosse um forasteiro. Com certeza. Um cara que, por exemplo, Rodrigo Caetano, talvez não aceitaria. Aqui, você trabalhou no Atlético. O Caetano é habilidosíssimo. Você trabalhou. Não, estou dizendo não aceitar o que está acontecendo de atrás do salário. Com o Rodrigo Caetano, não aceitaria. Mas ele é habilidosíssimo para tratar isso. Totalmente. Ricardo, você trabalhou no Atlético num período muito tumultuado do Atlético. 98 você estava no Atlético e passou por outras situações. 2004, você viveu atraso salarial, esse tipo de coisa, esses tumultos que o Atlético sempre Eu vivi na base. Eu vivi na base, 7 meses de atraso de salário e a gente fazia várias. Outra época, hein? Eu vivi na base, foi muito difícil. Foi em 2003. 2003 estava difícil. E a alimentação, o cara da alimentação falava comigo, eu era o gestor da base. Chegava em 2003, porque depois eu substituí o Luiz Henrique como 3 meses no time profissional. O Sérgio Coelho era o diretor de futebol, o Ricardo Guimarães era o presidente, o Elias Moisés era o meu diretor de base, né, era o diretor estatutário da base. Então, assim, passamos dificuldades. A refeição estava limitada, estava com coisa. Até que depois saí dali, fui para o Cruzeiro, né, para voltar ao campo, como minha carreira sempre foi nessas alternâncias de campo e gestão. E aí depois o Atlético deu um boom, né, subiu, cresceu, campeão da Libertadores e tal. E eu ainda achava, como é que pode? Os caras não tinham dinheiro para pagar o salário da gente, agora já está pagando 800 mil, 700 mil. E o Atlético virou, o Atlético cresceu muito, mas sem dúvida nenhuma a conta chega, né? Porque o débito está ali, né? Então a coisa chegou, mas assim, hoje o Atlético, dentro da visão externa que eu tenho, né, da maneira de conceber o futebol, como eu concebo e vejo de externo,
Eu acho que o Atlético está nas mãos certas, vai se equacionar, vai. Agora, uma coisa que nós brasileiros, não vou nem dizer torcedor, não, nós brasileiros, o ambiente do futebol, precisa aprender a viver 3, 4, 5 anos. Eu vou falar uma coisa aqui que os caras, se eu estivesse falando pessoalmente, eles iam jogar tomate podre, ovo podre, né? Mas acostumado a dizer, esses próximos 3 anos são para reestruturar o clube, para refazer a condição desse clube voltar a ser campeão. Nós queremos ser campeão para amanhã. Nós queremos ser campeão no próximo. Nós queremos ser... Eu fui criticado no Fluminense porque eu assumi o Fluminense assim que o grande patrocinador Márcia saiu. Que Unimed. Aí eu tive cuidado de não falar para não fazer propaganda, né? Não é problema, né? Lasquei aqui que podia ter falado. Mas aí eu dei uma primeira entrevista, estava todo emocionado, Fluminense para mim, Fluminense, o Atlético Mineiro e América Mineiro, Atlético Paranaense também, Goiás, mas enfim, Fluminense era um time de estampa para mim como treinador. Eu falei, não vai importar, nós somos Fluminense, nós somos grandes, nós somos isso e tudo. Talvez a gente precise de um tempo para... O meu assessor de imprensa chegou para mim e disse, foi mal, Ricardo. Mal? Como assim? Não, você não podia falar, tem que ser campeão, nós vamos ter que ser campeão. Eu falei, poxa, mas depois de mim vieram mais 2 treinadores e o time ficou em 12º lugar. O que eu quero dizer com isso é que não merecia ficar em 12º. O Fluminense está lá, hoje é um clube decantado aí por ter ficado entre os 4 do Mundial, essa coisa toda. Mas a gente precisa aprender a contar de 1 até 10 antes de torcer, antes de xingar, de jogar uma pedra. E enquanto a gente não sair dessa seara, nós vamos ver essa gangorra, essa montanha-russa que é o futebol brasileiro. Tá lá em cima, tá cá embaixo, tá lá em cima, tá cá embaixo. E aceitar ouvir realidades, né, Ricardo? De acordo com a situação, não com a história do clube, né? Aquele momento você fazia um raio-x do momento do Fluminense. Momento, né? Como instituição, o Fluminense é gigante. Gigante sempre vai ser, ponto, difícil não Isso ser. é de difícil aceitação aqui no nosso futebol ainda. E nós queimamos nosso fator chave, que até hoje continuamos sendo celeiro de craques, né? Com um perfil diferente de escola formadora, mas continuamos, somos 1.200 jogadores brasileiros espalhados pelo mundo. É o país que tem mais, acabou, esquece. Agora, nós queimamos a possibilidade, por exemplo, de uma entre-safra, como o Atlético está passando, de não poder contratar e tal, lançar meia dúzia, não estou dizendo nem se o Atlético está bem ou mal na base, eu nem quero saber, mas de lançar meia dúzia de jovens talentos, entendeu? Nós queimamos a base. Então, é um pensar coletivo que a gente precisava ter, né? Precisa ter algumas leis, algumas regras que regem. Fair play financeiro pode vir e ajudar muito na gestão dos clubes. Já está abrindo discussão sobre isso. Pode ajudar muito na gestão dos clubes. E aí, torcedor atleticano, você tem medo de algum jogador da equipe principal aí pedir a rescisão contratual na justiça? Vamos aí com o Jorge Nicola trazendo a informação que tem 2 atletas, inclusive um que é titular da equipe, né, querendo cobrar aí na justiça a situação dos salários atrasados. Lembrando que o jogador pode pedir a rescisão via justiça caso chegar a 3 meses de salário atrasado. No entanto, no Galo, por enquanto, estamos com 1 mês. E essa situação complicada, se caso estender, né, pode chegar aí a complicação e algum jogador deixar o Galo. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa.